Boa noite, a paz, vocês estão bem? Glória a Deus. Vamos para a palavra que Deus tem para nós. Em Isaías 55, 8-11 diz assim. Amo demais essa passagem, esse versículo. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, sem regar a terra e a fazer brotar e florescer, para que ela produza semente para o semeador e pão para o que come, assim ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Deus é um Deus de propósito, Deus é um Deus intencional, e Ele está dizendo que a palavra dEle não volta sem antes cumprir o propósito para o qual Ele a designou. Cada vírgula, cada linha na Bíblia tem um propósito. E quando você lê, mesmo que você não entenda, mesmo que você não compreenda, mesmo que não seja nem para aquele momento, ela vai cumprir o propósito de Deus na sua vida. Porque Deus é um Deus intencional, e Ele mostra essa intencionalidade através da sua palavra. A mente de Deus, ela é infinitamente maior do que a nossa. Que bom! E a sua sabedoria é gigantesca, não podemos dimensioná-la. A gente não pode colocar Deus numa caixinha e dizer, olha, Deus vai agir assim, 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 Deus vai fazer isso, 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 porque Ele faz dessa forma, porque Deus é multiforme. A mente dEle é multiforme, o pensamento dEle, quando você pensa que Ele vai fazer de um jeito, Ele faz de outro, porque Ele é soberano, Ele é grande. E eu quero testemunhar o que vivemos essa semana, de uma maneira surpreendente. Deus nos proporcionou voltarmos para o local onde nós tivemos a nossa lua de mel na Argentina. Ficamos 3 dias lá. E fomos passear, fomos rever os lugares. 14 anos atrás. E de repente um lugar mexeu muito com a gente, porque Ele falou muito ao nosso coração, que foi onde nós estávamos hospedados. Quando passamos e vimos que Ele continua igual, mas nós não. Quando eu olhei aquilo, meu coração acelerou, e eu agradeci, falei, uau, porque os teus pensamentos não são os meus pensamentos, os teus caminhos não são os meus caminhos, assim como os céus são mais altos do que a terra. Passou um filme na nossa cabeça, 2 jovens sonhadores jornalistas, com planos no jornalismo, planos de voltar e exercer tantas coisas, e na volta ouvimos o direcionamento de Deus para que largássemos o jornalismo. Fomos jornalistas e voltamos com uma nova direção. Por isso fazia muito sentido para nós. Eu sempre disse, um dia eu quero voltar para lá, um dia eu quero voltar para lá, mas foi o tempo certo. 14 anos depois, 7 anos de igreja, e quando a gente olhava para aquele lugar, a gente se lembrava dos nossos planos, dos nossos sonhos tão pequenos diante do que vivemos hoje. Deus tem algo muito maior para fazer na sua vida que você nem imagina. Nós jamais poderíamos imaginar o que vivemos hoje. Ele nos deu a direção, mas nós não sabíamos o trajeto, assim como você não sabe também. A rota certa, tá, e agora, o que a gente faz? E às vezes não saber o que fazer é mais difícil do que fazer aquilo que Deus manda fazer, porque você precisa esperar. Nós tentamos abrir algumas portas, nós fechamos outras portas, desviamos de alguns obstáculos, outros a gente teve que pular. A gente vivenciou o deserto, literalmente. A gente viu o riacho secar. Nós experimentamos
sermos alimentados pelos corvos, porque a carne chegava na minha casa. A gente viu o milagre da viúva, que a farinha e o azeite não se acabou. Que bom que Deus não contou tudo o que Ele ia fazer, porque nós não entendemos. Essa frase que eu coloquei esses dias na rede social é: você não precisa entender, você precisa somente confiar que vai dar tudo certo. Somos chamados a confiar no Senhor. É isso que Deus quer ministrar no meu e no seu coração. Somos chamados apenas a confiar no Senhor, que vai dar tudo certo, que Ele vai cumprir todo o propósito que Ele estabeleceu na nossa vida, que Ele vai trazer a provisão, que Ele vai trazer a direção. Quando você olha e vê tudo isso, parece que foi fácil. Parece que a gente fala aqui as coisas, fala assim, não, porque Deus falou e a gente obedeceu, e aí nós viramos à direita e depois à esquerda, e Ele fez. Não, não foi assim. Foi como você. Deus, como é que a gente vai fazer? Deus, o que a gente faz? Nós lançamos o livro, depois nós fomos para as palestras. Era o que Deus estava direcionando naquele momento, mas ainda não era o centro da vontade. Nós montamos um site, nós criamos até uma camiseta que ficou um monte de saco em cima do guarda-roupa por anos, porque a gente queria fazer. Foram muitas madrugadas de joelho às 3 da manhã dizendo assim, e agora? O que a gente tem que fazer? E muitas vezes Ele estava em silêncio, assim como muitas vezes Ele está com você. Mas não é porque Deus está em silêncio que Ele não está trabalhando. O Senhor está trabalhando, porque Ele já tem tudo programado. Ele está apenas nos ensinando a confiar no Senhor. Quando eu olho esses 14 anos de tudo que Deus fez, o que aprendemos verdadeiramente foi confiar no Senhor e descansar que com Ele sempre dá tudo certo. Foi emocionante vivenciar todas essas emoções, olhar para tudo e dizer, meu Deus, eu jamais poderia imaginar viver o que eu estou vivendo hoje, porque isso só estava guardado na mente do Senhor. Nós somos moldados, aperfeiçoados, e é isso que Ele está fazendo com você. Ele está te preparando. O treinamento de Deus faz parte. É um processo que todo mundo quer fugir, mas de verdade eu não estaria preparada para viver isso hoje, o que eu vivo hoje lá atrás, não, de jeito nenhum. Nós falamos de manhã e brincamos que nós éramos jovens, porque nós éramos mais jovens. Aí o Otávio disse assim, desculpa perguntar, mas assim, vocês falam que eram jovens, vocês não são mais? Eu falei, claro que nós somos jovens. É que nós éramos muito mais jovens, né? Muito mais, menos experiências com Deus, imaturos é a palavra, imaturos. Fomos aperfeiçoados, vivemos muitos milagres e experiências com Deus, mas a dúvida entrou no nosso coração do que fazer e de como fazer. Mas em todas as vezes que dobrávamos o nosso joelho, conversávamos com o Senhor, tínhamos a convicção da voz que nos disse para fazer aquilo. Tínhamos a convicção de que obedecemos o Senhor e de que no tempo certo Ele iria clarear os nossos passos. Mas enquanto as coisas não acontecem, o nosso coração fica perturbado, preocupado. Mas faz parte do processo de confiança. Porque em todos os momentos que nós estávamos ansiosos e preocupados, nos lembrávamos, um lembrava o outro, de que Deus estava cuidando de nós. Por isso que você vê tudo acontecer aqui, porque Deus está sempre cuidando, Deus está sempre provendo, Deus está sempre fazendo. Estamos vivendo o mês do direcionamento do céu. Ao mesmo tempo que o seu coração se enche de dúvida, presta atenção nas respostas que vêm do altar. Presta atenção nas respostas que vêm da palavra de Deus quando você lê. Presta atenção nas respostas que vêm através do louvor, que vêm através da sua oração. Veja o que você está orando. De repente você já está até respondendo o que Deus está te dizendo. Por isso você precisa entrar no refúgio, como o bispo pregou. É no refúgio que vem a direção.
É no refúgio que nós somos forjados nisso tudo. Nesses 14 anos e voltar para lá. Eu lembro a foto, nós até tiramos uma foto. Voltar para lá e dizer assim: nossa, eu não sou uma jornalista, mas eu sou pastora de uma igreja grande, de uma igreja avivada. Eu tenho 2 filhos, eu tenho tantos filhos na fé. Meu Deus, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os seus caminhos mais altos do que os meus caminhos, e os seus pensamentos mais altos do que os meus pensamentos. A Bíblia é real. A palavra de Deus, ela é real. Você não pode imaginar o que Deus tem para você. Pode sonhar. Sonha, mas entrega para Ele. Entrega o seu sonho para Ele. Entrega os seus projetos para Ele. Entrega as suas vontades, os seus medos. Entrega a sua dúvida para Ele. Nós temos a mesma dependência, mas os desafios são infinitamente maiores. Eu não sei nem te explicar. Mas nós aprendemos a confiar no Senhor. Você não precisa entender o que Deus faz. Você precisa somente confiar. Quando eu olho para tudo, já valeu a pena. E quando eu olho para frente, eu sei que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Somos privilegiados. Essa igreja é privilegiada. Você é privilegiado por estar aqui ouvindo e fazendo parte do mover de Deus nessa cidade. Você é escolhido. Não é para você sair largando o emprego. É a dúvida de muita gente que vê a gente falar sobre isso e fala assim: mas eu vou ter que largar tudo, eu vou ser pastor, eu vou ser... Não. Deus quer te usar onde você está. Deus colocou algo no seu coração. Você foi lá e foi fazer odontologia, você fez medicina, você fez advocacia, você fez enfermagem, você fez contabilidade. Tudo que fazemos precisa ser para a glória de Deus. É a resposta para você. A sua missão já está em andamento, você não percebeu ainda. E você fica: Deus, o que o Senhor quer de mim? Senhor, o que o Senhor quer de mim? Senhor, o que o Senhor quer de mim? Ele falou assim: só faça tudo para a minha glória. Só faça diferente das pessoas. Seja honesta, seja honesto. Seja a última palavra. Seja a resposta. A gente já vive um mundo pessimista. Você precisa levar a palavra aonde você está. Certa vez eu plantei que você está plantado em algum lugar para um propósito. Não necessariamente você tem que estar pregando no altar, mas você pode pregar no seu trabalho. Você pode pregar na sua casa. A sua vida pode ser uma pregação. Ela deve ser uma pregação. Essa é a sua missão. Falar dele aonde você está. Ser parecido com Jesus. E ele vai desenrolando o novelo. Ele vai dando as rotas. Ele vai mostrando. Porque foi assim comigo. É assim com tantas pessoas que estão perto de nós. E vai ser assim com aqueles que dizem: eis-me aqui, eu quero viver a tua vontade. Cumpra em mim o teu querer. Eu quero viver essa distância de céu e terra. Eu quero viver essa vontade que não chegou ainda no meu coração. Eu quero confiar em ti, Senhor. Eu não preciso entender. Eu já entendi que eu não preciso entender. Quando eu olho para tudo isso aqui, a gente também não entende. E quando eu olho para o futuro, eu continuo sem entender. Porque vocês ouvem muitas palavras lançadas aqui no altar, mas eu e o bispo ouvimos coisas no particular. Coisas que eu falo: sério mesmo, não é possível. Como é que eu vou fazer isso? Eu não dou conta. Não, deve estar enganado. Porque eu estou olhando para mim, mas quando eu olho para ele eu falo: amém, eu não preciso entender. Tá tudo bem. Eu só preciso confiar e dizer: eis-me aqui, porque eu nasci para fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Não se apegue aos processos, porque processos passam. Não se apegue às circunstâncias, porque elas mudam. Hoje está mal, amanhã está tudo bem. Não se apegue às pessoas, porque nós devemos amá-las. Mas deixa eu te contar uma novidade.
Só Ele conhece o teu futuro. Ninguém conhece o teu futuro. Ame as pessoas, mas se apegue somente ao Senhor. Você não precisa entender. Você precisa apenas confiar que com Jesus já deu tudo certo. Eu quero encerrar com Isaías 40:31. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Essa é a palavra de Deus para mim e para você. Você pode aplaudir o Senhor. Confia nele mesmo sem entender. Você vai viver aquilo que você nunca imaginou. E um dia é você que vai estar dizendo: eu jamais poderia imaginar viver o que Deus tinha preparado para mim. Feche seus olhos. Obrigada, Senhor, por essa palavra. O Senhor é o mesmo, o Senhor não mudou. O Senhor continua respondendo orações. O Senhor continua cumprindo propósitos. A tua palavra nunca volta vazia. Assim como a chuva e a neve vêm com propósito, cada palavra que sai da tua boca, Senhor, cada palavra que está na Bíblia, cada vírgula, Senhor, tem um propósito de transformação, de mudança, de direção, de resposta, de cura. Nós cremos em Ti, porque o Senhor é soberano, e que bom que os Teus planos são maiores do que os nossos. Obrigada por cumprir a Tua vontade, não a nossa, porque hoje nós queremos algo, amanhã não queremos mais. Nem sabemos o que pedimos para o Senhor, porque não conhecemos o futuro, não conhecemos o perigo do que estamos pedindo, porque não conhecemos o processo. Mas o Senhor conhece todas as portas, o Senhor conhece todas as esquinas, o Senhor conhece todo o trajeto, o Senhor conhece as nossas limitações, as nossas fraquezas, o Senhor conhece tudo o que precisa ser mudado em nós. Pode fazer a obra, Senhor, pode nos moldar, pode nos aperfeiçoar, porque estamos aqui com o propósito de sermos diferentes, de sermos, Senhor, segundo o Teu coração, de salvarmos essa cidade, de avançarmos, de ajudarmos, de abraçarmos, de levarmos esperança para as pessoas, e tudo começa em nós. Perdoa por muitas vezes questionarmos, perdoa por muitas vezes achar que o Senhor se esqueceu de nós, mas hoje nós nos lembramos de que mesmo quando o Senhor não responde, o Senhor continua trabalhando. Obrigada pela Tua bondade, pela Tua fidelidade e pelo Teu amor, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor, glória a Deus.